Tem pregador que fala assim: boa noite para os tradicionais, graça e paz para os neopentecostais e a paz do Senhor para os pentecostais. Gente, eu quero expressar a minha profunda alegria e gratidão em voltar a Aracaju. Sempre que eu volto aqui, os meus laços de amizade, carinho com o pastor Jair, sua esposa, seus filhos, e com vocês aumenta. É uma alegria muito grande. Eu me sinto em casa quando eu venho ministrar aqui. Aprendo muito com vocês também. Aprendo muito com o pastor Jair, com sua esposa, com sua família. Eu sou muito abençoado também quando eu estou com vocês. Então, pastor, obrigado pelo carinho, pela atenção. Pastor Jair, pastora Sandra, Henrique e Felipe, muito obrigado por tudo. Pela receptividade, pelo cuidado, pelo amor, pelo zelo. Eu estou muito bem cuidado aqui em Aracaju e profundamente feliz e um pouco triste porque eu já vou embora amanhã cedo, mas eu creio que eu voltarei em breve para estar com vocês mais um tempo de crescimento no Senhor Jesus. Amém? Pessoal, tem cultos que a gente não tem que fazer muita coisa, embora eu tenha sido convidado para estar com vocês aqui nesse tempo. Mas esse culto de hoje está sendo poderosíssimo, muito bom, amém? Desde o louvor, a direção do pastor Jair, inspirado pelo Espírito, profetizando aqui. Nós temos que aprender, irmãos, a pegar as palavras inspiradas de Deus. Já vi muita gente sendo abençoada, porque elas aprendem a captar a palavra que é liberada, a palavra profética. Elas acreditam na palavra e elas recebem milagre. Eu lembro de uma professora de uma escola bíblica, né? Na verdade, ela é professora das crianças, também da igreja que ela faz parte. E ela queria fazer uma festa para as crianças, lá em Caruaru. Gente fina essa mulher, é uma mulher crente de Deus, ungida, fervorosa. E ela reuniu os pais para conseguir fazer a festinha, para que os pais colaborassem com aquilo que eles pudessem colaborar, financeiramente, com bolo, com salgados e assim por diante. E ela disse, os pais que investirem nessas crianças, dentro de poucos dias, vão experimentar milagres financeiros em sua vida. E teve uma irmã, e essa irmã que me contou. Eu fiquei hospedado na casa dela, junto com o seu marido, e ela me contou. Flávio, eu peguei aquela palavra para mim. E 2 dias depois, eu estava com uma causa na justiça há anos, para receber um valor que estava lá, preso, e não saía nada favorável a mim. E 2 dias depois, Deus operou um milagre, porque eu recebi aquela palavra. Na hora que ela falou, eu agarrei. Na hora que ela falou, eu agarrei. Então, meus amados, fiquem ligados. Deus quer te abençoar muito, mas Ele usa o canal aqui à frente para liberar palavras para você. O pastor Jair foi poderosamente usado aqui com palavras proféticas. E se você acreditar nas palavras liberadas e agarrar estas palavras, você vai provar resultados poderosos. Amém? Fique ligado na hora do louvor. A pastora Sandra, quando liberar palavras aqui, agarre as palavras. Porque onde a palavra é ministrada com fé, e as pessoas abraçam com fé, milagres acontecem. Chega de querer viver uma vida no marasmo. Deus nos chamou para viver uma vida sobrenatural, amém? Glória a Deus por isso. Então tem cultos que você não tem que fazer muito. Se eu fosse embora aqui, eu quase, enquanto ele estava aqui ministrando debaixo da unção, quase que eu falava assim, pastor, segue aí, pode ministrar a palavra. Eu acho que você hoje é que tem que ministrar a palavra, né? Mas graças a Deus que sobrou um pouquinho aqui para ministrar. Eu não vou demorar muito, mas eu quero trazer uma palavra abençoada para você hoje. Nós cantamos sobre Jeová Jireh, a última música que o pastor pediu para cantar. Nós cantamos aqui no louvor. Ele falou sobre dízimos e ofertas de uma maneira maravilhosa. Eu queria falar um pouco sobre isso também, porque eu sei que existe um conceito errado em algumas igrejas, em alguns falsos mestres, onde eles ensinam que dízimo não é coisa da graça, dízimo é coisa da lei. Eles associam dízimo à lei. Na verdade, o dízimo ele esteve antes da lei, como o pastor citou aqui o exemplo de Abraão. Ele foi ratificado na lei, ele permanece na graça. E as pessoas que defendem essa ideia de que dízimo é coisa da lei, não é coisa da graça,
é porque elas são avarentas. Sempre que você for olhar para essas pessoas, pode observar, elas são avarentas. E um dos argumentos que elas usam é esse: eu não creio em dízimo, eu creio em muito mais do que o dízimo. Esse é o argumento que eles usam. Ou seja, é tipo assim, é como aquele camarada que é casado, né? Porque dízimo, você sabe que é 10ª parte, né? E é uma prova de amor, compromisso e fidelidade para com o Senhor. Porque se ele tem a 10ª parte, ele tem tudo que você tem. Dízimo é uma forma de eu demonstrar o meu compromisso com Deus, o meu amor a Deus, e me manter lembrado de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dele. Amém? Então o camarada que fala assim, não dou o dízimo, não dou mais do que o dízimo, é como aquele camarada que é casado com uma mulher, e a mulher fala assim, meu amor, eu preciso ter um tempo com você, eu preciso, meu amor, ter um dia para a gente passear, na semana, um dia na semana para mim é suficiente, para a gente passear, conversar. Aí o marido fala assim, não, meu amor, toda a minha vida é sua, eu sou todo seu, e não sai com a mulher nem um dia. Entendeu como é que é? É mais ou menos assim. Então quando o cara fala, não, Deus tem tudo que é meu, eu dou mais do que o dízimo, não dá. Se você quiser dar mais do que o dízimo, amém. Mas quem dá mais do que o dízimo dá. O dízimo é uma prova de amor. E o dízimo não é da lei, não é da graça. Esteve na lei, esteve antes da lei e também está na graça. Mas o dízimo não é da lei, nem é da graça. O dízimo é de Deus. Amém? Dízimo é de Deus. Não é da lei, não é da graça, mas é de Deus. Então quem não quer praticar a palavra sempre inventa desculpas. Por exemplo, o indivíduo que não quer congregar, ele fala assim, congregar, para que ir para o lugar lá, né? Marcar presença, estar lá com os irmãos. Deus tem minha vida, eu busco a Deus em casa. É a mesma conversa. Quando você vai atrás, quem segue ensinamentos como esse, estão frios na fé. Nós precisamos, irmãos, ter atitude de compromisso com Deus. A igreja, ela tem despesas fixas, ok? Então, nada mais justo do que nós temos compromissos fixos com a nossa igreja local. O dízimo, como o pastor falou, é a 10ª parte. Ninguém pode dizer, eu não tenho. Ninguém dá mais dízimo do que o outro. Não importa se você ganha 1 milhão por mês, quem pode dizer amém? Amém. Ou se você ganha R$100, que não é o caso aqui, amém? O dízimo é democrático, é a 10ª parte, é uma demonstração de fidelidade e compromisso com Deus. Eu queria mostrar a você, trazendo revelações espirituais de fatos históricos, e Paulo muitas vezes se valia desse expediente para poder trazer entendimento às pessoas que tratavam a graça de forma distorcida, tanto aqueles que eram legalistas e queriam impor a lei como uma obrigação. E dízimo não é essa coisa, obrigação legalista, que se você não der, você vai ser amaldiçoado. Não é isso, como o pastor falou, Deus já nos abençoou, ok? Mas a nossa atitude de coração, muitas vezes, em resistir à palavra de Deus, por exemplo, se você não dá porque você é miserável, porque tem a pessoa que é avarenta e tem um miserável. Tem gente que, se você colocar um sorrisal na mão dela, ela atravessa o rio e chega do outro lado, o sorrisal está inteiro, de tão miserável que é. Então, Deus, Ele não quer que seus filhos sejam assim, porque ser generoso, ser alguém doador, é alguém que tem a natureza de Deus. É natural para um cristão querer dar, é natural para um cristão querer doar. Então nós temos que ter muito cuidado, porque pessoas que não dão o dízimo, às vezes você não tem revelação, não tem entendimento, não foi ensinado, mas o indivíduo que não dá o dízimo porque ele é miserável, ele resiste à liberalidade, ele está fechando muita porta para ele. Não é que Deus não quer abençoar, Deus já abençoou, mas para ele experimentar o fluxo da bênção de Deus, ele tem que ser alguém que é uma bênção também. Deus falou para Abraão, Abraão, eu te abençoarei, mas sê tu uma bênção. Eu pergunto, por que você é abençoado? Para ser uma bênção. Vamos lá, porque você foi abençoado por Deus para ser uma bênção. Se você foi abençoado e não é uma bênção,
você está existindo contra o fluxo da vida. Há um fluxo, irmãos, do Espírito para abençoar a sua vida. E se você resiste a isso, você irá fechar muitas portas que Deus queria abrir para você. Não é que Ele não queira te abençoar, Ele já te abençoou, mas você foi abençoado com um propósito. Nunca esqueça isso. Muita gente às vezes se esconde nessa ideia: não, eu já sou abençoado. Beleza, para que você foi abençoado? Eu vou para o céu, com essa bagagem todinha. Porque você foi salvo para viver como um salvo. Porque você foi santificado para viver como um santo aqui na terra. Porque você foi abençoado para ser uma bênção. Diga ao seu vizinho: seja uma bênção, irmão. Ter sido abençoado foi uma obra que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Está feito, eu sou abençoado. Agora, ser uma bênção diz respeito à minha postura diante dos homens, em viver dessa forma diante dos homens. Então Deus abençoou Abraão e disse: seja tu uma bênção. E Paulo, muitas vezes, ele trazia fatos históricos, acontecimentos históricos, para trazer uma revelação espiritual, tanto para os legalistas que queriam impor a lei como uma condição para ser salvo. Não, você tem que dizimar, porque se não dizimar você é amaldiçoado, e assim por diante, essa coisa imposta. Diz: não é essa coisa imposta, de modo que você é amaldiçoado, mas também não existe essa ideia, irmãos, de que dízimo é coisa da lei, não é coisa da graça. Dízimo é algo que vem do coração. Se você dizima só porque você recebe uma lei para dizimar, você não está fazendo a coisa com o propósito certo. Tem que ter amor, tem que ter envolvimento, porque dízimo faz parte da sua natureza. É por essa razão que dízimo estava antes da lei. Quando você vai ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 14, abra lá comigo, por favor. Essa passagem é maravilhosa porque Paulo volta a explicar ela em Hebreus 7. E eu acho fantástico a maneira como Paulo ele usava texto do Velho Testamento para provar aos falsos mestres que eles estavam errados com a Bíblia deles. Porque uma das coisas que Paulo era acusado, irmãos, era de inventar doutrinas. Por exemplo, Paulo disse que viu Jesus. E Paulo disse que viu Jesus e deu a ele a mensagem da graça. A mensagem da graça, que em Cristo está tudo pago, tudo feito, tudo consumado. Alguns legalistas diziam assim: pratique a lei para você ser salvo. Paulo dizia: não, é só pela graça. Só que Paulo dizia que tinha visto Jesus, e Cristo deu para ele essa revelação. E aí os falsos mestres legalistas diziam o seguinte: não, calma aí, Deus deu a lei a Moisés e nós podemos provar. Está escrito que Deus deu a lei a Moisés. E realmente Deus deu a lei a Moisés, mas a lei teve a sua validade. A lei não era para sempre, ela nos serviu de aio até que viesse Cristo. Eu não posso nem aprofundar muito a mensagem, vou simplificar mais. A lei teve o seu período, a lei de Moisés, as obrigações, teve o seu período. E Paulo dizia que Cristo havia aparecido para ele e dado a ele a mensagem que ele pregava, a mensagem da graça, que somente é preciso crer em Jesus, não mais guardar a lei. E aí, alguns falsos mestres, querendo confundir as pessoas, eles falavam assim: olha, esse Paulo é doido, porque ele disse que viu Jesus. Como é que ele prova isso? Ele disse que viu Jesus, e Jesus deu uma mensagem da graça para ele. Que loucura é essa? Não, nós podemos provar que Deus deu a lei a Moisés. Está aqui, está escrito. Deus apareceu para Moisés e deu a lei a Moisés. É verdade. E era um argumento muito forte. Então Paulo, algumas vezes, para provar que a mensagem que ele recebeu veio do próprio Jesus, ele usava digamos assim, uma tática de defesa para provar que ele estava certo, muito eficaz, que era pegar textos do Velho Testamento, aceitos pelos judaizantes, pelos falsos mestres judeus, para provar que eles estavam errados com a Bíblia deles. Ou seja, Paulo trazia a revelação do texto, mostrando que o que Paulo ensinava na graça estava o tempo todo na lei, só que eles não tinham olhos para enxergar. E dízimo foi uma das coisas que ele fez, foi uma das coisas que Paulo fez. Ele trouxe a revelação espiritual de um acontecimento histórico.
E esse acontecimento histórico, referente ao dízimo, e eu quero falar sobre isso especificamente, esse acontecimento histórico, Paulo está citando, Paulo fala em Hebreus 7, vamos já ler esse texto, mas ele está fazendo referência em Hebreus 7 a Gênesis 14, ok? E por que é importante ler Gênesis 14? Porque Gênesis 14 foi escrito antes da lei. Quem fala que dízimo é da lei, está redondamente equivocado, porque o dízimo foi dado antes da lei, amém? E quando você começa a observar essa história que vamos ler aqui, e começa a associar os personagens, os acontecimentos como sendo uma figura, um arquétipo, figura, é algo que representa uma revelação futura. Vamos explicar com calma aqui. Veja comigo Gênesis 14, versículo 18, olha só, Melquisedeque, quem era Melquisedeque? Era um rei de Salém. Vamos começar aqui a esmiuçar essa passagem. Melquisedeque era um sacerdote de Deus, ele também era rei, ok? O nome Melquisedeque significa justiça e paz. Fala comigo, justiça e paz. Rei de justiça, que significa Melquisedeque, e rei de paz. Justiça e paz são características da nova aliança. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justiça foi revelada em Cristo Jesus, mediante a fé. Então, Melquisedeque também era rei. Por que é importante enfatizar essa questão de Melquisedeque ser um rei? Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo. Inclusive, Paulo vai falar em Hebreus 7 justamente isso. Melquisedeque, ele foi um sacerdote. Não há relatos de quem ele foi filho, como ele nasceu, quem foi o seu pai. Não há relatos sobre a sua história. Só se fala que esse homem era um sacerdote, e Abraão, que era um profeta de Deus, reconheceu em Melquisedeque uma consciência superior a dele mesmo. Alguém acima de si mesmo. Ok? Melquisedeque, ele era sacerdote e rei. Por que é importante enfatizar que ele era rei? Algumas pessoas pensam que quando vão dizimar, e você vai ver que Abraão vai entregar o dízimo a Melquisedeque, mas algumas pessoas pensam de forma errada que ao dizimar, ela está, como o pastor diz, ajudando a igreja, né? Com esse pensamento, não, a igreja está muito necessitada, vamos lá ajudar, porque a igreja está passando por dificuldade, né? Nós temos que ajudar, porque a igreja passa por dificuldade. Você não tem que dizimar e ofertar para ajudar. Dizimar e ofertar é muito mais do que isso, é honrar a Deus. Provérbios 3, versículo 9 diz: honra o Senhor com os teus bens. Eu pergunto, Deus precisa de alguma coisa? Não. Então não é porque ele precisa, é por questão de honra. Melquisedeque era rei, ele era rico. Ele não precisava de dízimo de Abraão. Mas aquela atitude de Abraão em dar o dízimo de tudo foi uma forma de honrar alguém que ele reconhecia que estava acima dele, o sacerdote Melquisedeque. Então não é porque precisa. Um dos argumentos que esse pessoal que não quer dízimo usa é esse, ok? Não, você pode trabalhar hoje, não é questão de trabalhar, do pastor trabalhar secularmente, que já é outra questão, que eu não vou nem entrar aqui hoje, mas é você honrar, é uma questão de honra, não de necessidade. Aleluia. E Melquisedeque, ele era rei, aqui diz, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Fala comigo, pão e vinho. Também elementos da nova aliança. Pão e vinho. Pão representa o corpo de Cristo, vinho representa o sangue de Cristo. Então aqui vemos Melquisedeque como um tipo de Cristo. Esses elementos, como sendo elementos, o pão e o vinho, elementos do Novo Testamento, é uma figura, ok? E aqui fala sobre Abraão, e diz aqui, ó, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão, e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Abraão aqui, que posteriormente será chamado de Abraão, ele é um tipo do crente na nova aliança. Inclusive Paulo usa Abraão como sendo essa figura, que representa todos os povos que seriam abençoados pela fé.
Então a Bíblia diz que os da fé, os que creem em Jesus, não os que guardam a lei, mas os que creem em Jesus, são abençoados com o crente Abraão. Então Abraão é um tipo do crente. Ele está no Velho Testamento, ele está antes da lei, mas ele é um tipo do crente. Inclusive Paulo usa Abraão porque Abraão viveu num tempo antes da lei. A lei de Moisés só veio 430 anos depois de Abraão. Ela foi estabelecida. E quando Paulo vai mostrar que os da fé, os que creem em Jesus, é que são filhos de Abraão, porque Deus deu a Abraão uma promessa, que em Abraão todos os povos, ou seja, não apenas o povo judeu, mas todos os povos seriam abençoados pela fé. E pela fé nós somos abençoados. Amém, queridos? Então Abraão é uma figura do crente, na graça. Ele vive antes da lei, e aqui é um tempo vivido antes da lei, e esse tempo antes da lei que Abraão viveu, é também um tempo que é uma figura do tempo que nós vivemos hoje, que é o tempo da graça. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Amém? Abraão não tinha lei alguma. Então aquele tempo que Abraão viveu antes da lei, é uma figura também do tempo da graça. E o que foi que Abraão fez? O versículo 19. Vamos lá. Aqui fala que Melquisedeque abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Veja que a bênção vem primeiro. Abraão não deu dízimo para ser abençoado, como o pastor aqui falou, mas ele deu dízimo porque ele já era abençoado. Quantos abençoados tem aqui? Amém. Quantos abençoados tem aqui? Amém. Quando você é abençoado, não dá o dízimo, você está negando aquilo que você é. Não está falando que é amaldiçoado, mas está agindo como alguém que não é abençoado. Responder, irmãos, de maneira natural, tem que ser natural. O dízimo é uma coisa que vem do coração. Ser uma bênção é uma resposta que eu dou na existência a uma obra que foi realizada, a uma identidade que eu recebi em Jesus. Melquisedeque, ele abençoou Abraão. Amém? E ele disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Uau! Veja que ele foi abençoado. Veja como a coisa tem tudo a ver com a revelação na graça. Melquisedeque, um tipo de Cristo, era rei de justiça e paz, trouxe pão e vinho, elementos da nova aliança, amém? Veio até Abraão e o abençoou. Nós somos abençoados em Cristo Jesus, amém? E como resposta àquilo que nós reconhecemos, irmãos, você não dizimar e ofertar. E esse é o tema de hoje. Mas poderia praticar a palavra, por exemplo, mas você não responder na existência aquilo que em Cristo já foi feito, é muito grave. É você negar aquilo que você é. É você negar aquilo que você é. Aqui nós vemos Abraão sendo abençoado por Melquisedeque e ele respondendo. É tanto que não existe, irmão, na Bíblia até aqui, somente na lei veio, digamos assim, a obrigação de se dar o dízimo, mas aqui não tinha nada. Eu pergunto a você, quem ensinou Abraão a dizimar, se não tem a lei? O dízimo foi estabelecido também na lei, mas é na prática que era exercida por aqueles que amavam a Deus antes da lei. Vocês estão comigo? É uma coisa espontânea, é uma coisa que vem do coração, uma coisa que você faz porque você ama. Ninguém ensinou a Abraão a dizimar. Não havia lei, pelo menos não temos relato aqui de alguém ensinando a ele, mas foi uma coisa que ele fez inspiracionalmente, do coração. É como nós temos que fazer hoje. Nós dizimamos e ofertamos porque nós amamos a Deus, nós somos generosos, nós reconhecemos aquilo que somos, nós somos abençoados, e porque nós somos abençoados, porque eu aceito aquilo que eu sou, eu assumo aquilo que eu sou, eu ajo como alguém abençoado. Você que agiu como alguém abençoado, você crê que é abençoado?
Então você tem que agir como alguém abençoado. Quando você age como alguém abençoado, você vai atrair mais bênçãos para a sua vida. Porque você começa a aceitar o que você é, viver nessa, digamos assim, cultura de ser abençoado. Veja que uma cultura é uma mentalidade. A mentalidade tem que ser forte. Quem tem mentalidade fraca, pobre, miserável, não vai experimentar a bênção alguma. Mas se você fala: Pai, eu te agradeço porque eu sou abençoado, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou um abençoador, eu abençoo pessoas. Não é só o dízimo e a oferta, mas abençoar pessoas, identificar pessoas que passam necessidade e chegar e ajudar, ser um doador. Alguém está precisando de roupa, você vai lá e dá roupa. Você tem que ser um semeador na existência. Eu não vou dizer o que você tem que fazer especificamente, mas você sabe. Desde que Deus tratar, quando você é alguém disposto a ser uma bênção, fique certo, muitas coisas vão chegar na sua mão para você abençoar. Você vai ter, não é só para você, o seu pouquinho. É um carrinho, é uma casinha, é um dinheirinho, é um inho, é do diabo, irmão. Mas se você é alguém disposto a ser uma bênção, a abençoar, fique certo, Deus vai lhe confiar muitas coisas. O que você vai ter vai sobrar para você ser uma bênção para outras pessoas. É mentalidade. Abraão reconheceu que sobre ele havia um sacerdote, um ser superior à consciência espiritual que Abraão tinha. Ele reconhece e ele entrega o dízimo de forma espontânea. Há um outro relato interessante também em Gênesis, vamos aqui rapidamente, 28. Ok? Jacó estava fugindo de Esaú. Esaú queria matar ele porque Jacó havia enganado ele na questão da primogenitura. Não vou explicar isso aqui, mas ele estava fugindo e aí ele tem uma visão. No versículo 10, de uma escada. Ele para num lugar, ele dorme e ele tem um sonho. Ok? Vamos ler rapidamente aqui. O versículo 12 fala assim: E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por eles. Perto dele estava o Senhor. Isso é um sonho, tá? E ele disse: olha o que o Senhor falou para Jacó: Eu sou Deus de Abraão, de teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. É uma promessa de Deus para Jacó. Estava dormindo, estava preocupado, angustiado, fugindo, achando que estava sozinho. Aí ele tem um sonho, e o Senhor fala para ele: a terra que você está, eu vou dar a você e a tua descendência. A tua descendência, versículo 14, será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Fala comigo: abençoadas. É uma linguagem que Deus fala com você, que você é abençoado. Eu vou te abençoar, vou dar terra, você vai ser abençoado, tu e tua descendência, e assim por diante. Eis que estou contigo. Irmãos, imagina aí você se sentindo sozinho, com medo de morrer, fugindo, e você tem um sonho, e um sonho muito real. E Deus fala com você: eu vou te abençoar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu serei contigo. Aleluia. E te guardarei por onde quer que fores. Oh Deus, é Deus de proteção, irmão. Aleluia. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei falado. Aleluia. Deus é fiel, irmão. Amém? Louvado seja Deus. Despertando Jacó do seu sono, olha só que interessante, disse, eu posso imaginar a expressão de espanto que ele estava. Ele acorda e faz: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Oh glória, irmãos. Quantas vezes está sozinho, sem ninguém ali, fisicamente falando, achando que Deus te abandonou, passando por pressão, por dificuldade financeira, às vezes por traição de pessoas que você confiava nelas e assim por diante, e você acha que está sozinho. Aqui Deus se revelou para Jacó num sonho, e disse: você não está sozinho, Jacó, eu não te deixarei, não desampararei você, você é abençoado,
eu vou te guardar, eu vou te proteger. E aí ele desperta, e ele é como que renovado. Ele diz: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Eu achava que estava sozinho. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmão, você nunca vai estar sozinho. Não importa a pressão que você passe financeira, você nunca vai estar sozinho. Pode ser, irmãos, que pessoas que passam por pressão financeira, por desorganização, falta de sabedoria, tudo é razão da atitude mesquinha, miserável contra a palavra de Deus. Quando você é alguém generoso, dizimista, ofertante, você está dizendo: Pai, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. O que eu tenho não é resultado somente porque eu me esforço, porque até a força que você tem é Deus quem te dá. Deuteronômio 8 diz: é Deus quem te dá forças para adquirires riqueza. Deus dá a força que você tem, e a sabedoria vem dele. Nunca ache que você eu sou tal, eu passei em tal concurso, eu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã. Isso é muito bom, isso é importante, mas essa energia é graça de Deus, essa força é por causa dele, não é porque você é o cara, não. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. É muito importante que você entenda isso. Então, quando você é alguém generoso, dar dízimo e oferta por amor, você está dizendo: Pai, eu confio em Ti. Quem retém não está confiando em Deus. Ora, quem fala assim: eu não posso dizimar, eu pergunto: você não pode dizimar porque você não tem recebido nada? Nada você tem recebido? Você vai dizimar do que você recebe. Se você recebe, você tem dízimo para dar. Quantos estão comigo aqui? Quando você fala não posso dar, você está falando o seguinte: eu não tenho recebido nada. E não é verdade. Saiba de uma coisa, irmãos: Deus, 2 Coríntios 9 diz: Deus dá semente àquele que semeia. Repete comigo: Deus dá semente àquele que semeia. E quem não semeia, não vai ter semente. Quem não quer semear, quem não tem essa atitude de querer semear, não tem porta aberta, porque a semente vem para quem semeia, e Ele dá pão para o alimento. A semente é para semear, o pão é para você comer. Não coma a semente, porque se você comer a semente, vai faltar pão. Tem muita gente que está experimentando escassez, falta, por quê? Porque está comendo a semente. Alô? Aleluia. Então Jacó, ele tem essa visão, e ele fala aqui no versículo 17, disse: quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Eu estava na porta do céu e não sabia. Esse lugar é a casa de Deus. Fala comigo assim: esse lugar é a casa de Deus, esse lugar é a porta do céu. Irmão, tudo que é feito aqui, por mais natural que você ache que seja, o diácono na porta, o louvor tocando, instrumentos, irmão, há um mover espiritual por trás. Portas se abrem quando você entende que esse trabalho aqui é um trabalho espiritual. Quando você reconhece que o trabalho feito pela liderança é um trabalho espiritual para abençoar. Ninguém faz nada aqui por dinheiro, irmão. Eu conheço o pastor Jair, ele é um homem ético, e sua esposa. Ele não faz por dinheiro. Eu não estou aqui por dinheiro. Irmãos, eu não vou nem dizer a você que quando eu venho ministrar aqui na igreja, a última coisa que eu penso é dinheiro, porque nem a última é. Eu confio tudo a Deus. Nosso desejo é que você prospere. O nosso trabalho, no desgastar no conhecimento da palavra, o pastor trabalha, irmão, trabalha muito. Pastor é para receber bem e muito bem, obrigado. Eu estava falando para o pastor que eu fui alugar meu apartamento em Natal, alugar o apartamento que eu moro, né? E a mulher perguntou o que eu fazia. Eu disse: eu sou pastor. E pastor recebe dinheiro? Eu falei: você trabalha? Trabalho. Você recebe? Recebe.
Pois bem, pastor recebe muito bem. Pastor tem que receber bem, irmãos, viver dignamente. Não tem que ser o cara mais rico da igreja, mas tem que viver dignamente, ter um bom carro, uma boa casa, os filhos no colégio particular. Ele tem que viver confortavelmente. O membro não pode pensar que o pastor é um mendigo. Não é o caso aqui, graças a Deus, amém? Mas tem igreja, irmão, que não entende, irmãos, a igreja não prospera, o povo não prospera porque não é ensinado sobre dízimo. Não se prega sobre prosperidade. E a fé vem pelo ouvir, não é mágica não. Ninguém vai receber bênção como um passe de mágica, não. Não, você tem que ouvir, crer e praticar. Pastor amigo meu, irmão, tio da minha esposa, é da dó. O povo acha que ele é um empregado, um qualquer, um fulaninho qualquer. Recebe nada da igreja. O povo acha que é um favor que ele está fazendo em pastorear. Não, irmão, não é favor não. Paulo fala a respeito disso em 1 Coríntios 9. Os que servem do altar, tirem o seu sustento. Eu não vou abrir sobre isso porque não é a mensagem de hoje, falar sobre o ministro receber dignamente. Mas uma igreja que trata mal o seu pastor é uma igreja que não vai prosperar. Amém? Amém. Não vai prosperar. Uma igreja que honra os seus pastores é uma igreja que prospera. Ninguém está aqui pedindo esmola. Melquisedeque era rei, era rico. Mas Abraão reconheceu, ele honrou, porque ele sabia. Nessa passagem que nós estamos lendo aqui em Gênesis capítulo 28, se você continuar lendo, olha só, versículo 18, vamos ler rapidamente, eu quero já encerrar. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, olha só o que ele vai dizer: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Fala comigo, o Senhor será o meu Deus. Um reconhecimento do senhorio, amém? E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Deus o abençoa, ele reconhece, ele diz, tu serás o meu Deus, e tudo que eu conquistar, te darei o dízimo. Eu pergunto, qual lei Jacó tinha para dizimar? Nenhuma lei, mas é a coisa que vem do coração. Amém, amados? Amém. Aleluia. Em Mateus 23, verso 23, vamos lá rapidamente. Ainda quero ler Hebreus 7. Em Mateus 23, 23, esse versículo é muito usado pelos falsos mestres antidizimistas para mostrar que o dízimo é coisa da lei, né? Vamos lá. Mateus 23, 23. Fala assim. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Aí, quando você lê essa passagem, aqueles que creem no dízimo, diz, olha, aqui em Mateus 23 fala sobre dar o dízimo. Aí, quem não crê em dízimo fala assim, mas espera aí, Jesus viveu num tempo que não era graça ainda. Esse tempo aqui, nos evangelhos, é um tempo antes da graça, é um tempo de transição, é verdade. A graça, a nova aliança, ela só passou a valer depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, é certo. Não é pelo argumento do tempo que Cristo falou que eu quero provar que dízimo é coisa da graça, mas eu quero provar pelo argumento das colocações que ele faz. Olha só, ele diz assim, vocês escribas, hipócritas, vocês são hipócritas porque vocês dão dízimo de tudo, do hortelã, do endro, do cominho, e tendes esquecidos ou negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Fala comigo, os preceitos mais importantes da lei:
Aí ele diz: a justiça, a misericórdia e a fé. Ele diz que justiça, misericórdia e fé são preceitos da lei. E ele diz: olha, gente, façam estas coisas, né, sem omitir aquelas. Ou seja, pratiquem o dízimo do hortelã, do cominho, mas não negligenciem, não omitam a justiça, a misericórdia e a fé. Agora a ênfase aqui é os preceitos mais importantes da lei. Ele diz que os preceitos mais importantes da lei são justiça, misericórdia e fé. Eu pergunto: a justiça é um preceito somente da lei ou também não está na graça? A misericórdia estava só na lei ou também está na graça? Muito mais na graça. A fé existia apenas no tempo da lei, homens que andaram em fé, ou a fé também não está na graça? E o dízimo? E o dízimo? Façam estas coisas, mas não omitam aquelas. Eu não posso botar a justiça, a misericórdia e a fé no pacote da lei, que também está na graça, e negligenciar o dízimo. O dízimo é sim, irmãos, de Deus. Esteve antes da lei, foi confirmado na lei, mas também está na graça. Amém? É por isso que em Hebreus 7, o apóstolo Paulo aí vai sim trazer a explicação mais aprofundada daquele episódio que nós lemos em Gênesis 14, a respeito de Melquisedeque. E eu quero que você abra, vamos encerrar com esse texto aqui, ok? Hebreus capítulo 7, Paulo vai explicar sobre o sacerdócio de Melquisedeque e como uma figura do sacerdócio de Cristo, ok? Vamos lá, Hebreus 7, louvado seja Deus. Ele fala assim: porque este Melquisedeque é aquele rei que nós lemos há pouco, que abençoou Abraão, amém? Ele fala aqui: este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Esse Melquisedeque, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, aleluia. E ele diz: primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, justiça e paz, características da nova aliança. Ele diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, não há relatos de quem foi o pai de Melquisedeque, quem foi a mãe dele, não há relato da sua história anterior. Ele diz: não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque é um tipo de Cristo na Bíblia, é uma figura de Jesus. E ele diz, versículo 4: considerai, pois, como era grande esse Melquisedeque, a quem Abraão deu, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, ele vai dizer: os que dentre os filhos de Levi, que aí ele vai falar sobre a lei, na lei de Moisés, né? Os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, têm mandamento de recolher o dízimo de acordo com a lei, os dízimos do povo. Na lei foi estabelecida uma tribo, chamada tribo de Levi, e essa tribo de Levi, ela era responsável em recolher os dízimos, porque os Levi, eles eram os levitas, né? Os descendentes da tribo de Levi, os que trabalhavam no templo, não tinham nada, não trabalhavam de outra forma, só servindo ao Senhor no templo, e ali eles recolhiam os dízimos para se manterem. Isso era na lei, ok? E ele diz: esses filhos de Levi têm mandamento para recolher, de acordo com a lei, os dízimos, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, ok? E ele diz: entretanto, aquele Melquisedeque, cuja genealogia não se inclui entre eles, Melquisedeque, ele não era da tribo de Levi, não está ligado à lei. Quando você fala Levi, recebeu os dízimos, é porque ele está mostrando o seguinte: a lei mandava dar o dízimo, mas ele está mostrando que Melquisedeque é superior a Levi, porque Melquisedeque não tinha relação alguma com a tribo de Levi, ele era independente, por isso que ele é semelhante a Cristo. Até o próprio Cristo não veio de Levi, veio de Judá.
para desvincular essa questão também de Jesus, o próprio Jesus. E ele diz: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Quantos tem promessa aqui? E ele diz assim, olha só, versículo 7: evidentemente, guarde isso aí, irmãos, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Fala comigo: o inferior é abençoado pelo superior. Quem era o inferior lá na história de Abraão? Abraão. Quem era o superior? Melquisedeque. Sim ou não? Quem é inferior aqui? Nós. Quem é o superior? Jesus. O inferior é abençoado pelo superior. Sua bênção vem dele, amado. Sua provisão vem dele. Não vem da sua força, não vem do seu trabalho, não vem de Deus. Admita isso, aceite isso. Se liberte. Se há alguém aqui resistente a dízimo e oferta, reconheça: minha bênção vem de Jesus. Eu faço o que Ele manda. Sabe o que é fé? É obedecer a Deus, é confiar em Deus. Dizimar e ofertar é um ato de confiança, de compromisso e confiança. Você fala: Senhor, eu não sou capaz de ter rendimento em mim mesmo, mas eu sei que minha bênção vem de Ti. Pode parecer loucura, na hora de uma crise eu tenho que economizar. E tem gente, irmãos, muitos crentes fazem isso. Na hora que vem uma crise, a primeira coisa que eles fazem é cortar dízimo e oferta. Eles vão onde não deveria fazer. Eles vão cortar o que jamais deveriam cortar. O que falta? Revelação. O que falta? Fé. Quantos tem fé aqui? Falta confiança em Deus. Ele diz, evidentemente, versículo 7, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Nunca esqueça isso. O inferior é abençoado pelo superior. Ele conclui: aliás, aqui na terra, são homens mortais os que recebem dízimos. Vamos falar isso bem forte para a gente gravar? Fala comigo: aqui na terra, são homens mortais que recebem o dízimo. O pastor Jair é homem mortal. Ele está aqui com a sua equipe, pessoal que recolhe, homens mortais que recebem dízimo. Se você tiver uma visão natural das coisas, você vai perder a sua bênção. Se você achar que é só, dá para a igreja, dá para o pastor, dá para a igreja aí, a gente ajuda aqui alguma coisa e tá bom. Não, meu irmão. Não é um ato natural, é um ato espiritual. É uma demonstração de amor, de revelação, uma expressão de confiança em Deus, de gratidão a Deus. Aleluia. Isso abre porta, isso despedaça jugo financeiro. Aliás, Paulo diz, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali recebe aquele de quem se testifica que vive. Esse porém ali, alguns entendem que é referência a Melquisedeque. Ali, Melquisedeque recebe ele aquele quem se testifica que vive. Eu acredito que está falando do céu. Aqui na terra, homens mortais recebem. Lá no céu, Jesus recebe. Mas seja uma coisa, seja outra, dá no mesmo. Porque Melquisedeque é um tipo de Cristo. Então a mesma coisa. No fim da história é a mesma coisa. Irmão, preste atenção. Eu vou repetir. Aqui na terra são homens mortais. Mas quando você entrega o dízimo a homens mortais, quando você faz com gratidão, com amor, em fé, não é sentindo vontade, nem sendo movido pela circunstância, está muito dinheiro aqui, está sobrando, eu vou dar uma oferta. Tem que ter significado. Aquela viúva pobre, sabe por que ela deu mais do que todos os outros? Não é porque ela deu tudo, é porque ela deu algo que para ela teve um significado. Teve um significado para ela. Quem tem muito e dá um pouquinho, aquele pouquinho, embora pareça muito,
mas não teve para a pessoa que deu um significado. O que você dá tem que ter um significado. Dizimar e ofertar é uma ministração a Deus, é um ato de adoração a Deus, é um ato de fé, entrega, confiança, devoção. Amém? Aleluia. Você pode achar, vem aí, qualquer coisa para dar. Não, meu irmão, tenha reverência. Deixa eu lhe falar uma coisa que pode te abençoar muito. Paulo diz, referindo-se à oferta, cada um dê segundo propôs no seu coração. Dízimo é 10ª, você já sabe, é um compromisso. A oferta é uma coisa que Deus trata com você para dar. Não se antecipe para dar qualquer coisa. Pergunte, Senhor, o que eu posso dar? O que eu posso dar? O que tu queres que eu dê? Irmão, Deus vai falar para você. Ele vai te inspirar, Ele vai te guiar. Porque uma oferta inspirada, uma oferta guiada, é melhor do que uma oferta constrangida, manipulada. Quantos sei que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo? Ele vai te guiar na parte das finanças também. Ele vai inspirar você. Pode parecer muitas vezes loucura, mas obedecer a Deus abre portas. Seguir a inspiração de Deus abre portas. Amém? Lá em cima recebe aquele de quem se testifica que vive. Paulo fala, irmãos, quando ele recebeu uma oferta, que é o mesmo princípio. Os irmãos supriram a necessidade, honraram o apóstolo Paulo. Ele diz, e o meu Deus. Aliás, ele fala antes no versículo 17, 18, né? Recebi tudo, tenho em abundância, estou suprido. Olha uma coisa linda. Recebi tudo, tenho em abundância. Essa igreja vai receber tudo e vai ter em abundância. Recebi tudo, Paulo, e tenho em abundância, desde que Epafrodito, que era o mensageiro, me passou as mãos o que me veio da vossa parte. Aleluia. Desde que Epafrodito me passou as mãos, ele está falando da oferta, o que me veio da vossa parte, como um aroma suave, como um sacrifício aceitável, que dá prazer a Deus. Imagine você dizimar e ofertar com amor. Com amor. Senhor, eu quero dizimar porque eu te amo. Eu quero ofertar porque tu és meu tudo, Senhor. Tudo que eu tenho vem de ti. Eu não teria o dízimo se o Senhor não tivesse me dado. O Senhor é digno, Pai, de meu dízimo e minha oferta. Eu te adoro, Senhor. Essa atitude de adoração sobe a Deus como um aroma suave, como um sacrifício aceitável, que dá prazer a Deus. Aí Paulo estufa o peito e fala assim, e o meu Deus, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, o meu Deus, segundo a sua riqueza, não é segundo o que você, irmão, ganha, segundo a sua riqueza, de forma gloriosa, será glorioso, será glorioso, fala comigo, será glorioso, será poderoso, será abundante, será maior, aleluia. O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, suprirá em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Ele vai suprir, aleluia. Mas ele está falando isso para um povo. E anteriormente ele disse, não que eu procure o donativo, não estou preocupado com o dinheiro, o que me interessa é o fruto, que aumenta o vosso crédito. Deus quer aumentar o que você tem, irmão. Ele quer aumentar a sua sementeira. Ele quer aumentar. Deus dá a semente ao que semeia e pão para o que come. Também suprirá, Ele suprirá a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Você vai ser frutífero, irmão, no dar. Você vai ser frutífero no abençoar.
Pessoas serão abençoadas por você. Você vai ensinar outros a serem generosas. Vai ser uma coisa contagiante. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Oh,